É isso aí, pessoal. Seguindo aqui nos Campos Gerais, nós estamos chegando agora em Jaguariaíva. Caramba, é até difícil de pronunciar essa palavra, né? Jaguariaíva. Mas é isso aí, estamos passando por Jaguariaíva agora. Outro ponto que eu queria comentar com vocês em relação a... Mantenha-se à esquerda para BR-092, rodovia Governador Parigot de Em Souza. relação ao condomínio, né? Eu já comentei sobre a água também, sobre essa estratégia aí. E Siga em eu frente acredito por que isso se aplique a 49,2 praticamente quase todas as grandes cidades do Brasil, né? Lombadas à frente. E para quem não sabe, Ponta Grossa ocupa a posição de, salvo engano, quarta maior cidade do Paraná, né? Ficando atrás de Curitiba, que é a principal. Depois tem algumas outras cidades. E Ponta Grossa ocupa a quarta posição. Mas assim, quando você decide e planeja fazer uma mudança para outro lugar, existem diversos meios pelos quais você pode locar um imóvel. A forma mais simples e fácil e rápida é com o proprietário. Então, se você der a sorte de encontrar alguém que esteja querendo fazer a locação naquele momento, é muito bom. E aí você tem propostas muito boas também. Mas tem algumas plataformas, né? Tem a plataforma do Quinto Andar, apesar de ser muito burocrática, e tem junto à própria imobiliária. E assim, pessoal, para quem tem restrição no nome, alugar imóvel junto à imobiliária não vai, não rola. Se você for casado, seu cônjuge tiver restrição no nome, não vai, você não consegue alugar. Então, são procedimentos muito burocráticos. Inclusive a burocracia para você locar, ela é altíssima. É uma burocracia, como eu havia falado para vocês no início do vídeo, tanto para fazer a locação, como também para entregar a locação, né? E se você não tiver um bom planejamento, é complicado a situação para você conseguir alugar. Para fazer a entrega do imóvel, eu achei mais burocrático ainda, que você tem que emitir uma declaração de quitação junto à concessionária da energia, junto à concessionária da água, junto à administradora do próprio condomínio, fazendo ali a extração de todos os boletos que foram pagos. Então, são diversas situações que você precisa organizar previamente, né? Vídeos, para né, fazer a entrega da chave. Realmente... Os vídeos, exatamente, que os vídeos, na verdade, eles fazem parte da vistoria, né? A vistoria da parte elétrica. E além disso, você precisa emitir também a declaração do corte do gás, declaração do corte da energia, e tudo precisa ser recebido de maneira completa ali por eles, porque ó, o cachorro aí, ó, se não tiver atenção, né? Porque senão eles não aceitam receber as chaves. E daí foi até uma complicação nessa semana, porque fiz aqui a programação para chegarmos em Natal na próxima terça-feira, dia 7 de julho, data do meu aniversário. E nessa semana a gente queria sair justamente hoje pela manhã, às 6 horas da manhã. Mas a imobiliária havia informado que só receberia as chaves depois que a energia fosse desligada. Então não havia possibilidade de nós fazermos o desligamento da energia antes, né? Até porque nós ainda estávamos utilizando a energia, assistindo aos jogos da Copa, enfim. Então hoje pela manhã, às 6 horas da manhã, eu prontamente entrei em contato com a Copel, que é a concessionária aqui dos Campos Gerais, solicitei o desligamento. Como o sistema é on-grid, então o desligamento é instantâneo. Eles desativam do sistema e prontamente a sua luz ela já desliga automaticamente, né, o fornecimento de energia. E
A vistoria nada mais é do que você fazer um vídeo mesmo do funcionamento dos elétricos que você recebeu quando você locou o apartamento. No meu caso só havia o chuveiro elétrico, ainda assim ele não estava conectado, né? Mas de qualquer maneira eu fiz um vídeo evidenciando o funcionamento adequado das luzes e também do próprio chuveiro elétrico. Eu deixei conectado lá e cheguei na imobiliária, né? Ó, vocês atendem do que abrem do que horas? 8h30. Tem como abrir uma sessão? Preciso viajar mais cedo. Não tinha como abrir uma sessão. Tudo bem. Fui na imobiliária. Quando chegamos na imobiliária, ela havia mudado de prédio. E aí eu coloquei no Waze para onde que eles haviam mudado. Chegamos até lá. Chegamos lá, era aproximadamente 9h07, porque nós paramos para tomar um café. E quando chegamos lá, as portas estavam fechadas. Aí eu, não, isso aqui não é possível. Eu já ia deixar as chaves lá, colocar dentro de algum buraco e iria seguir viagem. E aí eu entrei em contato com o suporte da Conceito Imóveis. Inclusive, diga-se de passagem, apesar de todos esses perrengues, mas eu sempre fui muito bem atendido pela Conceito Imóveis. Um abraço especial aqui para a Tainara, que foi quem nos ajudou no início com toda a documentação. Ela fez o que pôde e o que não pôde também para nos ajudar. Então, um beijo especial para a Tainara, que trabalha na Conceito Imóveis, muito prestativo. Todos os funcionários da Conceito Imóveis foram exemplares, sempre nos trataram com a maior dignidade possível, inclusive na entrega das chaves também. Então, assim, existem alguns fatores que nós não temos como controlar. Esse é um dos, né? E fatores que nós não temos como controlar, não adianta nós ficarmos preocupados, chateados. Como eu falei, às vezes é Deus lhe dando um livramento também. E aí, analisando o contexto pelo qual a Conceito estava com as portas fechadas, eles estavam em uma reunião com os sócios proprietários, né? Então, como eu já trabalhei prestando serviços de qualidade para o quinto andar também, eu conheço alguns vieses da parte de aluguel e comecei a conversar com o pessoal lá. Eles desceram, abriram as portas. E um abraço especial também para a Amanda, que prontamente já trouxe toda a papelada, só fiz assinar e sair. E é isso, pessoal. Mas ponto de atenção aí quando vocês forem fazer a locação de imóveis. Se tiver com o nome restrito, não vai, não dá certo. Aí você vai ter que alugar com o proprietário, e muitos proprietários ainda solicitam a emissão de um documento do próprio Serasa, para que ele tenha ciência que nada consta ali no seu CPF. Mas fica essa dica aí. Passando agora pela cidade de Arapoti. Eu não tinha visto ainda aqui, mas pelo que eu vi ali na placa, trata-se de uma cidade turística. Eu não conheço aqui, pessoal, não cheguei a visitar, mas a gente já sabe que todas essas regiões aqui dos Campos Gerais, eu também não sei se Arapoti faz parte dos Campos Gerais, mas é uma cidade muito bela, pelo menos aqui no início dela, né? A não sei que lá na frente nos reserve maiores surpresas. Mas olhando aqui para os campos verdejantes, só lembrei agora daquela passagem lá de Gênesis, entre Ló, né? Abraão e Ló. E que Abraão disse: olha, você escolhe aí para onde você quer ir. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, deixando-se levar ali pela soberba dos olhos e cobiça da vida, ele fixou seus olhos nos campos verdejantes. E ele determinou no seu coração que iria para lá. E Abraão seguiu na contramão da escolha de Ló, né?
e nós sabemos muito bem o roteiro da Bíblia quanto ao que se sucedeu com Ló. E é isso, gente. Às vezes nós fazemos escolhas que são escolhas meramente produzidas como fruto da nossa carne, né? E nos esquecemos que Deus, ele tem o melhor para nós, mas independentemente de onde nós formos, para onde nós formos, Junção de faixas à frente. Deus, ele tem o melhor para nós, né? Sempre, sempre, sempre. Às vezes nós pensamos que determinada situação não saiu como planejado, enfim. E lá na frente a gente vai entender as motivações de tudo, né? E é isso. Arapoti. Deixa as pedrinhas. Opa. Fiscalização. Faixa única novamente. A carreta aqui deu sinal para entrar. E eu só vi um pouco depois. Por isso que é necessário nós estarmos sempre atentos. Cidade de Arapoti. Daqui a mais 444 quilômetros chegaremos em Ribeirão Preto. Olha aí o Hulk. Olha aí o Hulk. Bora, Hulk. Um abraço aí pra isso. Ela me chama de Hulk. Só falta pintar de verde, né, gente? Ganhar mais músculo. E gordura já tem. E aí, chegando lá em Ribeirão Preto, já alugamos um Airbnb. E se chegássemos um pouco mais cedo, conforme a programação para sair às 6 horas, lá em Ribeirão Preto tem um parque chamado Parque do Gorilão. E aí a gente queria visitar esse parque, mas não sei se vai dar tempo de nós visitarmos. Mas vamos que vamos. Mas eu estava lembrando aqui sobre Ponta Grossa, né? Assim que nós chegamos em Ponta Grossa, nós ficamos instalados por 30 dias em um Airbnb, em um bairro conhecido como Bairro Estrela, em Ponta Grossa, no condomínio América 2. E nesse ínterim, a cegonha estava trazendo o carro de Natal para cá, né? Pra Ponta Grossa. Caramba, olha isso, bem verdinho, rapaz. E eu tava indo trabalhar de Uber. E nos primeiros dias foi difícil, porque em Ponta Grossa tem muitos aclives e declives e muitos cruzamentos, né? E os caras passam, meu amigo, numa rapidez tão grande que você fica ali assustado. Apesar de a cidade ela ser muito bem sinalizada, diga-se de passagem, mas tem alguns motoristas que não respeitam o preferencial. No entanto, em todos os cruzamentos tem lá a placa de pare, na superfície da pista também tem gravado para você parar também. Então, se todo mundo respeitar, tá tudo certo. Mas eu presenciei 2 acidentes. Em Ponta Grossa é bem complicado essa situação de acidentes, principalmente nos cruzamentos, mas por falta de respeito mesmo dos próprios motoristas, né? E um ponto importante, em Ponta Grossa, a indústria que trabalha com estacionamentos é bastante lucrativa, porque apesar de na cidade ter as vagas destinadas para você estacionar, tem um certo período para que você possa estacionar. Eu levei uma multa em um dia de sábado. Nós estávamos indo nos consultar em uma clínica e aparentemente estava tudo tranquilo, mas como a ativação da vaga aos sábados ela só ocorria a partir das 9 horas, eu recebi uma multa, R$136, salvo engano. E aí, por estacionamento indevido, né? E aí, em Ponta Grossa tem que ter muita atenção para estacionar o veículo. Tem muitos carros também, então na maioria das vezes, a todo momento que você for ao centro, você já tem que deixar separado aí no mínimo
R$ 12 para pagar o estacionamento da vaga. Existem alguns locais que são um pouco mais distantes do centro, distante de 100, 200 metros assim, que vai baixando um pouco mais, mas o local que eu pagava mensalmente o estacionamento, a diária lá é R$ 15. E eu pagava mensalmente 230, né? Mas é isso. Ponta Grossa é muito bem estruturada, muito bem pavimentada, as sinalizações excepcionais, porém tem que ter atenção nos cruzamentos e contar também com a atenção dos outros motoristas, né, para que não ocorram colisões. Pessoal, já estamos aqui na altura da rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado. Já passamos aqui por aproximadamente 5 a 6 pedágios, né? Tá dando 242 quilômetros ainda daqui para o nosso destino hoje, que é Ribeirão Preto. Estimativa de 2 horas e 46 minutos, porém nós iremos parar em Araraquara para fazer um abastecimento de segurança, né? Apesar de a autonomia do carro conseguir chegar lá no destino final. E é isso aí, vamos que vamos. A gente, quando pega essas pistas simples assim, é bem complicado, porque os caminhões se aglomeram demais, a viagem acaba não rendendo. Mas a gente segue na tranquilidade, né? Fazendo as ultrapassagens de forma segura, de forma tranquila, sem forçar muito o veículo. E é isso aí. Esses 2 caminhões que vão aí na frente, eu já consegui ultrapassá-los, mas precisei parar o veículo para uma necessidade fisiológica, né? E aí não tem isso não. Quando dá vontade, onde eu parar, acabou. É isso aí. Vamos embora, pessoal. Até aqui, graças a Deus, tudo na santa paz. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Essa estrada aqui me lembra a estrada entre Goianinha e Várzea, só que não tem tantos verdes assim, né? Eu acho que isso aqui deve ser plantação de soja, não sei. Mas isso aqui é bonito pra caramba. Porque não dá pra pegar ela. Pesadão na frente. Agora essa estrada aqui é Rio-50, tem curva pra caramba. Se a pessoa vier muito rápido, complica. A maciota que dá certo.